Então, vamos lá, começando a leitura de hoje. No meu livro aqui, é uma segunda edição, como segunda edição é do ano 2001, é a página 61. E o subtítulo, Lutas na Atlântida, dando continuidade à leitura que nós estávamos fazendo. Então, vamos lá. Lutas na Atlântida. Lembrando que o livro é de 1941. Na primeira luta travada na Terra entre solares e lunares, adeptos da esquerda contra os da direita, ocorreu na Atlântida, em tempos imemoriais, da qual o poema épico de Valmiki é uma alegoria. O Ramayana, como diz o seu próprio nome, o Ramayana descreve as aventuras de Rama. E Rama foi o segundo Manu a se manifestar na nossa raça ariana. O primeiro é o Manu Vaisvasvata, conhecida na história como o Noé bíblico. E o segundo que se manifesta é Rama, na Índia. O Ramayana, né, como diz o nome, é uma aventura que descreve a vida de Rama. Rama, o primeiro rei divino dos primitivos ários, desterrado de Ayodhya. Ayodhya. Essas palavras sânscritas, né? Não se preocupem, que é complicado mesmo, hein? Esse Ayodhya, o país dos deuses, equivalente ao que é hoje para nós Agartha, Atlântida ou Aptalândia. Trata-se do mais antigo dos poemas épicos sânscritos, ao qual só se pode comparar com o Mahabharata e a Ilíada. Ravana, o grande opositor a Rama, sempre vai ter, né, o Deva, anjo, o Devata, o demônio. Aqui na história de Rama, que é o aspecto positivo da lei, ele combatia Ravana. O Ravana era a parte negativa, né, que duelava com Rama. É a personificação simbólica do Ravana como os lunares da quarta raça. O choque entre os Agnisvatas e os Barishadis, nome de duas hierarquias que estudamos também, né, a partir do grau Manu, na eubiose. Oi, Maicon. Boa noite. Bem-vindo. Então, essas duas hierarquias que já lemos anteriormente aí, os Agnisvatas foram aqueles seres que, em resumo, nos deram o mental. Os Barishadis são aqueles, uma hierarquia, que nos deram o emocional. Barishadis, emoção, alma, os Agnisvatas, né, mente, a parte do conhecimento. O choque entre os Agnisvatas e os Barishadis, por causa das maldosas insinuações dos Rakshasas. Rakshasas, traduzindo hoje,
quer dizer os guerreiros, os Rakshasas, inimigos dos deuses. Redundou na terrível batalha entre o bem e o mal, isto é, entre a magia branca e a magia negra. Tanto é que nos dias de hoje se usa o termo Rakshasas na Índia como para duas hierarquias. Os Rakshasas brancos, os do bem, os da evolução, e os Rakshasas negros, né, do mal, da involução. E essa luta, né, que era a luta pela né, supremacia das forças divinas sobre os poderes terrenos. Era o combate encarniçado, movido pelas deidades da lua, governadoras dos povos atlantes, contra os seres solares, que, como... Oi, Maria de Lourdes. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, desculpa o atraso aí. Opa, tudo bem. Então, como vou reler esse pedaço aqui, né? O choque entre os Agnisvatas e os Barixades, por causa das maldosas insinuações dos Rakshasas, inimigo dos deuses, redundou na terrível batalha entre o bem e o mal, isto é, entre a magia branca e a magia negra, que era a luta pela supremacia das forças divinas sobre os poderes terrenos. Era o combate encarniçado, movido pelas deidades, pelos deuses da lua, governadoras dos povos atlantes, contra os seres solares, que, como doadores do mental, deviam dirigir os povos ários da quinta raça-mãe. Tais guerras, em verdade, tiveram suas origens nos próprios céus, da divina luta entre o anjo da espada e o anjo da luz. Foi a derrota deste e das hostes que o acompanharam na sacrílega rebeldia que a tradição passou para as Bíblias, né, as bíblicas escrituras, a lenda da queda dos anjos. Então, quando vemos aqui a queda dos anjos, Lúcifer, a queda dele com uma legião, se refere a essas batalhas a nível celeste na Atlântida. Todavia, as interpretações da Igreja, como as de Milton, no seu livro Paraíso Perdido, estão muito longe de corresponder à verdade. Outro subtítulo: a Guerra Táraka. A Guerra Táraka. Nesta guerra, dizem certos fragmentos alegóricos que o deus Soma, que é o deus da lua, o de aura cor, à semelhança de Paris, arrebata a esposa de Brihaspati, qual uma Helena do reino sideral dos hindus, ocasionando a guerra entre deuses e a hierarquia dos asuras. O rei Soma alia-se a Urshanas, a Vênus, o chefe dos Davanas,
enquanto os deuses são dirigidos por Indra e Rudra. Aquele, o Davanas, auxilia também a Brihspati, que havia sido seu mestre. Durante a luta, os Marutas, aparece o número 3, uma leitura de rodapé, Maruts. Deste vocábulo Maruts deriva a palavra japonesa Maru, com o significado de força, vapor. Aí temos Maruta, Marus, trachos Marus. São outros, sim, expressões que designam seres de alta hierarquia no meio da Terra, mundos interiores, que montam guarda aos 22 templos sagrados da Agartha. Nota do autor. Então, hoje, na eubiose, quando falamos da hierarquia dos trachos marutas, alguns irmãos falam trachos marutas, são seres, é uma hierarquia que comanda a defesa e a proteção dos 22 templos que existem nas 7 cidades agartinas. Voltando à nossa leitura, durante a luta, os Marutis, gênios da tempestade, desertam, abandonando as forças do esposo de Tara e seus aliados. O sentido esotérico desses personagens é o seguinte: Brihspati, o esposo enganado, personifica o gênio que preside o planeta Júpiter. É o representante dos poderes criadores, a quem o Rig Veda denomina Brahman, Brahmanaspati. Brahmanaspati. Isto é, o culto exotérico, profano, exotérico, a fé ritualística. Tara, sua esposa, simboliza o conhecimento místico. É a Gupta Vidya, doutrina esotérica, interna, espiritual, a Gupta Vidya, doutrina esotérica. Soma, embora astronomicamente seja a lua, tem aqui o sentido de licor, a misteriosa bebida usada pelos deuses. Então, Soma é lua, Chukra está ligado a Vênus. Por isso, aqui uma simbologia de termos, nomes e histórias maiávicas confundem, Temos que ler muitas vezes com profundidade, essas histórias mais indianas para entendermos, a representatividade. Outro subtítulo: a lenda de Herodes. Com esses mesmos fatos se relaciona a lenda bíblica acerca de Herodes. Tem uma frase que diz, muda-se a época, muda-se o ambiente, modifica o nome dos personagens, mas a história a fundo é a mesma. Como diz aqui, com esses mesmos fatos, como lemos agora há pouco acima, se relaciona a lenda bíblica
acerca de Herodes, segundo a qual o roubo de sua filha Salomé e por insinuação de Herodíades, João Batista foi preso e degolado. Uma representação simbólica do aparecimento da raça ária, portadora do mental, que ela devia desenvolver como raça-mãe. É a nossa, né? É o mental concreto. Ou como quinta raça, é a base do concreto, já com o mental abstrato. E da luta que lhe impuseram os rakshasas, os guerreiros, que não queriam o seu florescimento. Sempre as forças do mal não querendo que a mente fosse dada aos seres humanos para crescerem e evoluírem. Assim, cortava-se a cabeça, porque a cabeça era portadora do mental, de quem naquele tempo fosse o arauto da Boa Nova, com a história, João Batista, arauto da vinda de Cristo, arauto de uma nova época, uma nova idade que viria junto com a presença do Cristo reencarnado. E ele perde a cabeça, numa história muito próxima da que lemos agora há pouco. E aqui, para perder a cabeça, ao cortar a cabeça, você corta a chance do mental estar ativo, né? Desperto. Assim, cortava-se a cabeça, portadora do mental, de quem naquele tempo fosse o arauto da Boa Nova, o divulgador de auspiciosas transformações na mentalidade dos homens. Deve-se observar, no sentido transcendente, que dos nomes de João, Herodes e Salomé se formou a prodigiosa sigla JHS. J do João, H de Herodes e S de Salomé. Registrem aí, né? Mais um JHS na história. Como vimos sábado, né? Na aula sobre Brasil fenício, quando falamos do infante Henrique de Sagres. IHS, infante Henrique de Sagres. Mais um, usando o anagrama IHS ou JHS. No hebraico, I e J é a mesma letra. Também relacionado o JHS aos planetas Júpiter, Hermes, que é Mercúrio, e Saturno. Já lemos aqui, né? Júpiter, na mitologia, é o pai. Saturno é Cronos, é o avô. Entre o pai e o avô está um arauto, um divulgador, um levador de conhecimento entre eles, né? Que é o Hermes. O Hermes é representado com asinhas no pé, ou melhor, no tornozelo. E ali é representado porque ele, como Hermes, é o mensageiro dos deuses. E ele voa, né? Alegoria das asas no pé, que ele voa, levando rapidamente notícias do pai para o avô, do avô para o pai. E no meio está quem? Nós, a humanidade. Que as escolas espiritualistas e a própria igreja divulgam com interpretação completamente diversa da verdadeira. Não é todo mundo que teve a oportunidade de ouvir
as revelações do mestre JHS. Na Consciência Humana e Vida, professor Henrique José de Souza. Na sequência que já lemos, no dia 25/5, então agora aqui nós vamos entrar na página 64, que é o capítulo 5, e nessa página aqui, eu vou ler o comecinho aqui, na página 64, o subtítulo, Miscigenação pós-Atlântica. Diz o professor Henrique, depois das catástrofes que fizeram submergir grandes áreas da Atlântida, processou-se lentamente o caldeamento de ramos e famílias de suas últimas sub-raças, consoante o fenômeno cíclico da descida das consciências ou das mônadas pelo itinerário de Ó, a fim de que pudessem constituir, no devido tempo, as duas derradeiras sub-raças do ciclo ariano. É o trabalho, né, da raça bimânica e da raça atabimânica. Sexta e sétima sub-raças arianas, que terão valores de raças-mães em continuidade da ariana. Daquele caldeamento destacou-se o ramo chamado Xoxane, do qual brotou a Xiximeca. Nossa, Xoxone, da qual brotou, né, o ramo Xiximeca, gerando-se depois vários outros, como o Tolteca, o Nahuatl, o Maia, o Quichua, o Tzental. Os quichuas habitaram a Guatemala e o México, enquanto os toltecas, antigo povo mexicano, foram suplantados pelos astecas, cujo último imperador, Guatimozin, foi supliciado por ordem de Cortés. Aqui aparece o número 1 para uma primeira nota de rodapé sobre o Cortés. Fernando Cortés, nascido 1485, falecido 1541. Conquistador espanhol que em 1518 partiu à conquista do México, destruindo em 1521 o Império Azteca. Nota da redação. Voltando à leitura, a civilização maia alcançou altos níveis e dela se ocuparam eminentes teósofos, notadamente Mário Roso de Luna, em sua contribuição para o estudo dos códices Anunnaki, intitulada, as literaturas de Mário Roso de Luna, A Ciência Hierática dos Maias. Antes da invasão tolteca, habitavam os maias toda a costa oeste da América Central. Seus remanescentes encontram-se nos estados mexicanos de Chiapas e de Tabasco, na Península
Iucatán, em São Salvador e nas Honduras também. Dividem-se em 3 grupos hoje, né? O primeiro grupo, os de Guatemala, que estão divididos em 3 subgrupos, que são o subgrupo Nan, o subgrupo Quechê e o subgrupo Poconche. O segundo grupo, os de Iucatán. Iucatán, hoje, né, é um posto representativo que está ligado à cidade de Carmo de Minas, né, sistema geográfico sul-mineiro. Então, o sistema de Yucatán, nós temos Tabasco e Chiapas, com seus subgrupos. O subgrupo Teantal e o subgrupo Maias, propriamente ditos. E o terceiro, o Asteques, considerando-se mais importante os que se localizam no Yucatán e nos confins da Guatemala. Os toltecas, ramo de uma família étnica e linguística muito extensa, e os naoas não se reconheciam, segundo suas próprias traduções, como autóctones, ou seja, como seres pertencentes, né, àquela região. Diziam os toltecas terem vindo de um outro país bastante povoado, situado a noroeste do México, e só se terem estabelecido no centro de Anahuac, após longas vicissitudes, alcançaram elevado grau de civilização, mormente na arquitetura. O mesmo termo tolteca acabou por significar construtor. Guerreiros e construtores eram, por sua vez, chamados os turânios, quarta subraça atlântica. Curioso notar que os toltecas construíram suas cidades por cima de infindáveis galerias subterrâneas. E até hoje, pela dificuldade, pela deficiência dos métodos de investigação, os arqueólogos não puderam atinar com a razão de ser destes infindáveis galerias subterrâneas. Agora aqui nós vamos pular uma parte aqui que ele vai entrar muito na história, né, dos povos do México, né, povos, ramos. Vai falar aqui, né, o professor entra numa parte histórica que para nós aqui, no contexto do curso peregrino, né, não tem tanta valia. Tanto é que eu vou para a página 71, no subtítulo Manco Cápac e Mama Ocllo. Um casal, né, uma parelha manúsica, gêmeos espirituais, né, na época aqui, no Peru. Localizaram quem tem o livro, na continuação, para mim, página 71, Manco Cápac e Mama Ocllo. Para nós
tem outra significação também, a lenda, que assim narra o aparecimento dos fundadores do Império Tahuantinsuyo, Manco Cápac, homem de caráter enérgico e de costumes puros, acompanhado de sua esposa, irmã de missão, Mama Ocla. Irmã e esposa surgem à margem do lago Titicaca, enviados pelo seu pai, o Sol, para arrancar o seu povo da barbárie mediante a unificação. Trazia ele um bastão de ouro que seu pai lhe havia oferecido, a fim de escolher o território onde o mesmo se enterrasse profundamente no solo, que viria a ser a terra prometida. Como várias épocas, né? Sempre houve uma ilha imperecível, uma ilha mágica, sempre, né, uma nova Canaã, uma nova terra prometida. E aqui no Império, né, de Manco Cápac e Mama Ocla, hoje Peru, também começando no local que seria o epicentro de uma terra prometida, ou a fundação de seu império. De fato, o bastão enterrou-se no monte Huanacaura, ao qual deu ele o nome de Cusco, né? Ao qual deu ele o nome de Cusco, que quer dizer centro ou umbigo. Manco Cápac ensinava aos homens a lavrar a terra, construir habitações e tudo quanto lhes iluminasse a mente. E Mama Ocla ensinava as mulheres a fiar, tecer e tornarem-se boas mães de família. Na eubiose, através dos conhecimentos do professor Henrique, vim aprender que quando falava desse casal, né, Manco Cápac e Mama Ocla, dizia-se: Manco Cápac ensinava na cidade alta e Mama Ocla ensinava na cidade baixa. Não é propriamente uma cidade, é uma figura de linguagem. Manco Cápac ensinava na cidade, na parte de cima, a mente. E Mama Ocla ensinava na cidade de baixo, a parte sexual, principalmente para as mulheres. Questão de saúde, higiene e geração e cuidado com seus filhos. Cidade alta e a cidade baixa. Figuras de linguagem. O bastão pode significar o cetro de um rei e chefe, desde que se trate de um manu racial. As duas penas e vestes, nas cores encarnado e verde, vermelho e verde, se relacionam ao fogo sagrado, o verbo solar, Agni, ou Tejas, nas escrituras orientais,
e o hálito que o anima, como sopro divino, nominado Vayu, nas mesmas escrituras. Lembram na yoga dos 5 elementos? Tejas, o triângulo de cor vermelha, fogo. O Vayu, o hexágono de cor verde. No caso aqui, hálito. Vayu era ar, hálito. Então, como ele diz aqui, né? A pena vermelha, encarnada, e a pena verde, mostrando essa polaridade, fogo e ar. Outra lenda conta que ele ensinava, olha aqui, que ele ensinava aos homens na cidade alta, e ela doutrinava as mulheres na cidade baixa, o que se interpreta, respectivamente, como coisas do mental, parte alta ou superior, para o sexo masculino, e coisas do lar, doméstica, inclusive os ensinamentos inerentes à maternidade e à puericultura, para o feminino. Mais uma lenda que, como tantas outras, vem comprovar a existência de um mundo subterrâneo, a que se referem as tradições dos povos primitivos, assunto de que temos já tratado em diversos trabalhos, inclusive em nosso livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação. Continua o professor Henrique. Tal mundo ou país é conhecido por vários nomes, sobressaindo dentre todos o nome de Agartha, muito citado nas obras do Marquês Saint-Yves d'Alvedre, o livro chamado A Missão dos Judeus e a Missão da Índia, Missão da Europa e da Ásia. Como o livro também O Rei do Mundo, do ilustre cabalista René Guénon, e também o de Ferdinand Ossendowski, intitulado Bestas, Homens e Deuses. Esses dois últimos, mais conhecidos, né? E são recomendados já no Peregrino a leitura. O livro Rei do Mundo, de René Guénon, e o livro Bestas, Homens e Deuses, de Ferdinand Ossendowski. Agartha é a mesma Asgard, ou a cidade dos 12 ases, dos Edas escandinavos, o mesmo país subterrâneo de Assar, dos povos da Mesopotâmia. É o país do Amente, a que se refere o livro da Santa Morada, ou o chamado Livro dos Mortos, mal compreendido pelos ocultistas que tentaram comentá-lo. É ainda o país das 7 pétalas, descrito por Parashara, a Maitreya, no Vishnu Purana, ou o país dos 7 reis de Edom, Éden, ou paraíso terrestre. Para os tibetanos e mongóis, é a cidade de Erdemi. Na mitologia grega, são os Campos Elíseos.
o Tártaro ou o Hades para os antigos mexicanos, a cidade de Tula ou Tula, para os bardos celtas, a terra do mistério, cantada por Horing. É o famoso Monte Salvati das tradições do Santo Graal e do ciclo astúrico, nas quais se inspirou Wagner para compor suas monumentais peças, Lohengrin e Parzival. É a terra de Chivim, ou terra das 13 serpentes. O Fu Sangue das tradições chinesas. O mundo subterrâneo que fica na raiz do céu, segundo o Wotan Ticental. O país dos Caucas, ou Cauces, ou ainda Calques, ou a famosa Colchida, para onde se dirigiam os argonautas na mitologia. Na literatura inca, se fala do famoso falcão, companheiro inseparável de Manco Cápac, imperador da última dinastia incaica. Essa ave, que se chamava Indi, era venerada e temida por todos de sua raça. Outro subtítulo. Olha aqui, né? Lemos vários nomes ao longo de várias épocas, raças, povos, etnias, doutrinas, linhas, ramos do conhecimento. Tudo para Agartha, como conhecemos hoje, na eubiose, através do professor Henrique. Outro subtítulo, na minha página 73 do livro Os Mistérios do Sexo, de autoria do professor Henrique José de Souza. Livro escrito em 1941. Subtítulo: O Manu Brasileiro. Na língua tupi, tamandaré procede da expressão tamandaré ou tamandaré, que quer dizer depois da volta. É este o nome do Noé brasileiro, da lenda do dilúvio, que assolou as plagas brasílicas. Segundo Batista Caetano, o termo tamandaré originou-se de tamoindaré, separando tabi, mo, inda, ré. Isto é, aquele que formou um povo, ou o repovoador da terra. Nesse caso, o Manu dirigente dessa raça, em que se infundiu o sangue português. Qual fenômeno cíclico por lei exigido, fato histórico dessa miscigenação racial. É a mística união entre Diogo Álvares Correia, conhecido na história como Caramuru, representante da raça da mônada portuguesa, e Catarina Paraguaçu, a índia representante da raça tupi. Falamos sobre isso
na nossa aula do curso peregrino, sábado passado. E hoje é terça, na quinta-feira, vou reapresentar esta aula Brasil Fenício, Brasil Ibero-Ameríndio, navegações Colombo, Cabral, Infante Henrique de Sagres, Ordem dos Cavaleiros Templários, Ordem de Cristo no Brasil e mais alguns assuntos. E na aula dada no sábado, a ser repetido agora na quinta-feira, eu cito essa grande passagem, onde o nosso mestre diz que do casamento de Diogo Álvares Correia, representando a mônada, o ramo racial ibero-português ou ibero-americano, casando-se com Catarina Paraguaçu, representante das mônadas, né, do padrão racial, que viria a ser, né, brasileiro, nasce aí a humanidade, a nossa humanidade brasileira. O povo brasileiro, racialmente, nasce do cruzamento, ou melhor, do casamento, do consórcio de Diogo Álvares Correia com Catarina Paraguaçu. José de Anchieta muito trabalhou também na ilha de Itaparica. E José Alencar, no seu esplêndido O Guarani, oferece-nos, em poucas e maviosas frases, a lenda do Manu brasileiro e de sua esposa. Entre aspas, um trechinho aqui. Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíam e começaram a cobrir a terra. Olha a história de mais um dilúvio universal, o mesmo da Atlântida, contada sob outros ângulos. Os homens subiram ao alto das montanhas. Um só ficou na várzea com sua esposa. Era Tamandaré, forte entre os fortes, sabia mais do que todos. O Senhor falava-lhe de noite e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu. Fecha aspas. O romancista tece nesse livro o enredo que prende os corações dos dois principais personagens, Ceci e Peri. A portuguesa, ela, Ceci, e ele, o índio, Peri. Peri quer dizer a flecha, e Ceci quer dizer meu pesar, minha dor. Qual Deus Cupido, a flecha amorosa de Peri, fere em cheio o coração de Ceci. E aí, mais tarde, né, o grande Carlos Gomes fez a ópera O Guarani, que tem um trechinho muito bonito e mais conhecido, que é aquele, né? Ceci beijou Peri, depois Peri beijou Ceci. É o trecho, né, mais tocado, né? Quando toca-se um trechinho do Guarani, é esse, que inclusive cita uma passagem de Ceci e Peri.
Outro subtítulo: Direito das Raças. Damos aqui a palavra a Menotti del Picchia, escritor e poeta dos mais ilustres. Diz ele, abre aspas, a descida dos tupis do Planalto Continental rumo do Atlântico foi de uma fatalidade histórica pré-cabralina, que preparou o ambiente para as entradas no sertão pelos aventureiros brancos e desbravadores do oceano, os portugueses e a saga das navegações. A expulsão feita pelo povo tapir dos tapuias do litoral significa bem, na história da América, a proclamação do direito das raças e a negação de todos os preconceitos. Embora viessem os guerreiros do Oeste dizendo Iá só, Pindorama, Cote, Itamarana, Pó, Anhantim e Ararama, Recé. Na realidade, não desceram com a sua anta, a fim de absorver a gente branca e se fixarem objetivamente na terra, onde estão os rastros dos velhos conquistadores. Os tupis desceram para serem absorvidos, para se diluírem no sangue da gente nova, para viver subjetivamente e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro. Mais uma miscigenação, né, racial. E o seu grande sentimento de humanidade. E aí parece estar indicada, né? Estar indicada a predestinação da gente tupi. Sempre fusão de povos, raças, etnias e tribos para melhorar, né, o esquema racial. Toda a história dessa raça, a tupi, corresponde a um lento desaparecer de formas objetivas e um crescente aparecimento de forças subjetivas nacionais. O tupi significa a ausência de preconceitos. O tapuia é o próprio preconceito em fuga para o sertão. O jesuíta pensou que havia conquistado o tupi, mas este é que conquistara a religião daquele, o jesuíta. O português julgou que o tupi deixaria de existir e o português transformou-se e ergueu-se com fisionomia de nação nova contra a metrópole, porque o tupi venceu dentro da alma e do sangue português. O tapuia isolou-se na selva para viver e foi morto pelos arcabuzes e pelas flechas inimigas. O tupi sociabilizou-se sem temor de morte e ficou eternizado no sangue de nossa raça. O tapuia é morto, o tupi
é vivo. Da lavra do brilhante Menotti Delpicchia são também as seguintes expressões, abre aspas, somos um país de imigração e continuaremos a ser o refúgio da humanidade. Por motivos geográficos e econômicos demasiadamente sabidos. Segundo os dados de Reclus, só o Vale do Amazonas é capaz de alimentar 300 milhões de habitantes. Na opinião bem fundamentada do sociólogo mexicano José de Vasconcelos. É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica que realizará a concórdia universal, porque esta raça será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Resumindo, aguardo o Brasil como celeiro do mundo, como disse nosso mestre JHS, né? Na miscigenação de raças e povos, vivendo aqui com harmonia, equilíbrio, avançando, era de Aquários adentro. Temos, e fecha aspas, desculpa, né? Ainda tem um pedacinho dele aqui, continuando a aspas abertas aqui. Temos de construir essa grande nação, integrando na pátria comum todas as nossas expressões históricas, étnicas, sociais, religiosas e políticas, pela força centrípeta do elemento tupi. Agora aqui o professor cita, de um editorial publicado em 1932, na revista Dharana, até hoje, a revista Dharana é órgão oficial de divulgação para o mundo externo os conhecimentos, né, da eubiose. Revista Dharana, ano 1932, de número 72, intitulado o artigo Uma Nova Humanidade. Assim se expressou Dom Santiago Coller, abre aspas, está se formando no continente sul-americano um novo tipo racial, para concentrar-se e tomar expressão. Só lhe falta um corpo coletivo, capaz de fundi-lo em uma só entidade. Já a atual população dos países ibero-americanos possui, sobre outras, imensa superioridade do ponto de vista estético, culturalmente emotivo e ideológico. A descoberta não é nossa. Já o disseram outros pensadores mais autorizados. Até o mais inferior índio mexicano possui em seu imo profunda sensibilidade e capacidade de organização. Que viva em choça e deixe morrer a metade de seus filhos. Não é prova em contrário. Em sua concepção dos valores da vida,
não entra o fator castigo, nem o problema da morte. Em troca, está profundamente integrado no sentido de sua pessoa, como fator dentro de sua comunidade. Continua Santiago Kohler falando sobre aqui, né? Um pedacinho do México, América Central, América do Sul, povos do Brasil. Nisso se estripa o aparente mistério de produzirem eles uma arte plástica de insuperável beleza, que só podem reproduzir aproximadamente raros artistas civilizados, tidos como gênios. O gênio do índio mexicano produziu no começo deste século a maior escola de pintura, sem exceção alguma, e o maior ressurgimento dos grêmios de artesãos populares de nossa época. Mário Roso de Luna, quando, em 1910, realizou uma série de conferências teosóficas pela América do Sul, teve o ensejo de dizer, abre aspas, o país de Pinzon, Cabral, Lopes e Souza, por sua maior vizinhança com a Europa e África, por sua mescla de raças e por inúmeras outras razões, demonstra excepcionais características que nos dão o direito de afirmar que seus futuros destinos são semelhantes aos de Norte América, que em cultura, no litoral, nada fica a dever à Europa. Do mesmo modo que em belezas naturais e espiritualidade recorda este berço ário, a Índia, como se no desenvolver dessa nobre raça da Ásia à Europa e desta da Europa à América, coubesse ao Brasil a glória de servir de remate e epílogo daquele grande povo. É o raiar, né, da sexta e subraça ariana, a bimânica e a ata bimânica, que terão nome ou valor de raças-mães. E nós estamos também finalizando o quarto dia cósmico da criação, para entrarmos num quinto dia cósmico da criação. Uma nova história, um novo grande ciclo e momento. Tá? Energética, mental, sentimental, já estamos nos ligando a esse quinto dia. Mas fisicamente ainda estamos finalizando o quarto dia cósmico da criação. Então ele fala ao Brasil o remate e epílogo de povos grandes anteriores, com uma civilização fluvial e costeira, igual a de todos os grandes rios, como os chamados Ganges, o Indo, Oxus, Lacharte, Nilo, Tigre e Eufrates. Também o Danúbio, Ródano, Reno,
Mississippi e etc. Cada um deles legando ao humano futuro um florão de sua coroa. 1941, tá? O professor reunindo artigos, como também o professor muitas vezes citou. Brasil, centro do Brasil, região do Roncador, onde vai nascer a raça síntese, que fará ponte, ligação de um quarto dia cósmico da criação para um quinto dia cósmico da criação. Fechamento da quinta raça-mãe, com a bimânica e a ata bimânica. Continua aqui, né, as palavras de Mário Roso de Luna. Não resta dúvida alguma que as bacias do Amazonas, lá em cima, né, e do Prata, lá embaixo, com o decorrer do tempo, selarão em suas ribeiras, como se fosse uma placenta, líquido, rios, os destinos do mundo. Aí o professor diz: as proféticas palavras desses grandes pensadores fazem eco às nossas. Dois pontos. E diz o professor, abre aspas, Brasil, tu és o santuário da iniciação moral do gênero humano, a caminho da sociedade futura. Teu nome o diz. É em teu seio, nas profundezas do teu solo, que se mantêm vivas as crepitantes, as brasas de Agni, o fogo sagrado. Fecha aspas. Outro subtítulo, Todes do Brasil. Todes ou totes também, muitas vezes encontramos totes, ou todes, T-O-D-O-S, todes. Todes, mulucurumbas, naturalíssimas interrogações. Essas, como tantas outras, ninguém pode saber o que não estudou, nem o que deixaram de ensinar. Ao sul da Índia, há uma região denominada Nilgíria. Nilgíria, palavra que significa montanhas azuis. Blavatsky, em sua preciosa obra, O País das Montanhas Azuis, aludindo a Nilgíria, trata desses estranhos seres que, a bem dizer, representam o alfa e o ômega. Alfa, o começo, ômega, o fim das civilizações lá existentes. Os mulucurumbas, homúnculos, monstrengos, cujo olhar mata em 13 dias a quem quer que lhe seja antipático, constituem os últimos vestígios de uma raça desaparecida. Como aqui é 1941, hoje já era resquício de povos, hoje não deve mais existir os verdadeiros ou, né,
remanescentes originais. Possivelmente, se tiver, já é uma geração, né, atualizada. Os todes, ao contrário, olha, presta atenção, os todes, ao contrário, como fiéis guardiões das montanhas sagradas, como os todes da nossa montanha sagrada em São Lourenço, Minas Gerais, como também os todes da montanha sagrada Ararat, no Roncador, ou guardas avançadas de embocaduras que conduzem aos reinos infraterrenos. São as sementes, os todes, são as sementes de uma raça futura, arregimentadas em determinadas partes do globo terrestre, à espera do raiar do novo ciclo. Naquela região, o totem é o búfalo, com o qual conversa e se entende o Todd, como narra a insígne autora, a Blavatsky, né? Ela diz, né? Como disse, né, a Blavatsky já anteriormente, e o professor diz, este, como aquele fato, estão registrados nos arquivos das autoridades inglesas, porque essas regiões foram, né, possessões inglesas. E os ingleses têm vários relatos de pessoas que morreram de maneiras estranhas, através de voodoos, magias negras, força do olhar perigoso que matava em 13 dias pessoas antipáticas a eles. Então, como diz o professor, estão registrados em arquivos das autoridades inglesas que então denominavam a Índia, consignando até uma severa penalidade ao Mulucurumba, que era o personagem que tinha, infelizmente, esses dotes negativos, com que seu fulminante olhar abatesse um súdito da coroa britânica. Lendo aqui a página 77, os todes se encontram. Os todes se encontram em outras regiões do globo também. Podemos até dizer o que nós, na eubiose, chamamos de, principalmente, postos representativos, que são 7 grandes chakras internacionais, em países numa internacionalização, inclusive o Brasil, que hoje é o 8º posto representativo, regente dos outros 7 povos ou países, né, representativos. Assim, os 7 postos representativos estão para as 7 cidades dos nossos 3 sistemas geográficos. Então, repetindo a frase aqui, os todes se encontram em outras regiões do globo terrestre, inclusive no Brasil,
em determinados sítios locais da majestosa Mantiqueira, onde, em 1921, eclodiu a obra do Eterno na face da terra, em que está empenhada a SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose. Lembram da aula? 1921, Fundação Espiritual da Eubiose. Aonde? São Lourenço. Aonde em São Lourenço? Na montanha sagrada, né? Chamado, né, Monte ou Morro Esperança. E também, olha lá, Todes, na Serra do Roncador, embora lá possuindo um segundo sentido em relação à região de Mato Grosso. Subterraneamente comunicante com a montanha peruana de Machu Picchu. Machu Picchu tem ligação subterrânea com a região do Roncador, em Mato Grosso. E como disse para vocês, Machu Picchu, ou como alguns falam, Machu Picchu, está em relação ali, aquela região, com a cidade de Carmo de Minas, sistema geográfico sul mineiro. Pessoal, paramos aqui, conseguimos, né, terminar essa leitura para avançarmos em outras leituras complementares. Tá bom? Lembrando, já disponibilizei no grupo, né, nos nossos 3 grupos, que eu tenho e administro vocês, né, as várias palestras extras que eu darei para vocês. Normalmente são às quartas-feiras. Esta quarta eu estarei em reunião online com outros instrutores aqui da Eubiose Campinas, juntamente com o secretário nosso de ensino, nosso sacerdote, para acertarmos as datas de passagem de grau, né? Como também acertarmos detalhes para as nossas preparações. Por isso também já disponibilizei a lista daqueles que estão aptos para passagem. Faltam 3 me ligarem ou passarem uma comunicação via WhatsApp, confirmando ou não o desejo, né, de estarem passando de grau. Então, a palestra de amanhã, quarta-feira, ficou para sexta-feira, ok? E quinta, reapresentação da aula do curso Peregrino Brasil Fenício. E sábado, aula nova, os 22 arcanos maiores. Vamos entrar numa linguagem cifrada, velada, hermética. Nesta aula também falaremos sobre Hermes, o Trimegisto. Ok? Legal, pessoal? Tá bom, então. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Paulo. Gente, Boa noite a uma todos. boa noite, um abraço para todos vocês e até lá. Até. Qualquer hora, vamos marcar uma aula presencial. Mas antes, vamos ver as orientações e passar informações. E vamos continuar com esse grupo também, tá? De irmãos aí da série interna, graus e interessados. Muito importante. E também, né, irmãos que já estão no Manu, fizeram o peregrino comigo, né, o semestre passado, e em vez em quando entram, matando saudades aí. Vocês enriquecem, né,
a vibração, o egrégora, né, das nossas lives. Forte abraço, beijo, boa noite para todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau.